Olá pessoal, aqui é o professor Christian. Vamos fazer a nossa 15ª prática no curso de Arduino à distância utilizando o software Tinkercad. Nessa prática vamos fazer o controle de dois servomotores utilizando um único comando. Lembrando que essa prática de controle do servo foi feita lá na prática 8, né? Então se você tiver alguma dúvida como que faz para controlar um único servo, eu aconselho antes assistir a prática 8 para depois fazer essa prática com dois servomotores. Lá eu dou uma pequena orientação, o que é o servomotor e como que ele funciona. Vamos ver como será o programa para controle desses dois servos que iremos utilizar. Então inicialmente eu começo incluindo a biblioteca servo.h e crio dois objetos, um chamado eixo X, o outro chamado eixo Y, para que eu possa diferenciar em qual servomotor eu estou utilizando. Em seguida, eu faço a declaração de uma variável chamada graus, inicio com 90, depois eu ponho mais duas variáveis, uma chamada valor y, outra valor x, também com 90, uma outra variável chamada pos, de posição, e uma variável chamada letra, que nós vamos usar durante o programa. No void setup, eu começo colocando serial begin, porque eu vou fazer a comunicação com o monitor serial, então é necessário você inicializar essa comunicação, tá? Em seguida, eu uso um comando que é próprio da biblioteca servo.h, que é o eixo x.attach e o número da porta que nós vamos estar utilizando para controle do servomotor. Como eu tenho dois servos, o eixo X vai controlar o pino 6, que está ligado ao servomotor, e o eixo Y será para controlar o outro servo ligado ao pino 5. Inicio o void loop iniciando com o comando serialAvailable, que verifica se há informações no buffer do Arduino para que possa ser processada. Então, enquanto eu não enviar uma informação, que seria o dado que eu quero que o programa atue, ele não vai deixar passar. Então ele fica esperando chegar alguma informação para que possa passar por esse if. Assim que eu envio o dado que eu quero que o servo execute, ele vai passar para dois comandos, um chamado serial parseInt e o outro serial read. Esses dois comandos são comandos que lê a informação que foi enviada para o servomotor. O serial parseInt, ele consegue retirar a informação do número presente naquele dado que eu enviei. Então, quando eu envio o ângulo, né, ele vai receber essa informação e vai armazenar na variável graus. Quando eu envio a informação, para mim fazer isso num único comando, além do ângulo, eu coloco também a letra que corresponde ao eixo. Então, quando eu for enviar o comando, por exemplo, eu posso colocar 180x, ou 90y, por exemplo. Então ele vai pegar o serial parseInt, vai pegar o valor do ângulo, e o serial read vai conseguir retirar a letra e armazenar na variável também chamada letra. Com isso eu consigo obter os dois dados, qual eixo que eu vou utilizar, por exemplo, nesse caso x ou y, e qual ângulo que eu quero executar. Em seguida, eu tenho dois ifs. O primeiro if, ele verifica se a letra corresponde ao eixo x. Caso a letra seja igual a x, ele executa o comando seguinte, que é o quê? Executar o ângulo naquele servomotor. Então, como nós definimos anteriormente que o eixo x corresponde ao pino 6, ele vai executar o valor em graus no eixo x. Com isso, eu vou conseguir mandar a informação para o eixo x do ângulo que eu necessito, através do comando eixo x.write, com a informação do ângulo. Eu dou um pequeno delay de 15 milissegundos, e em seguida ele prossegue esperando o próximo comando. Quando eu envio a informação com o eixo y, por exemplo 90y, ele vai verificar se no segundo if
ele é igual a y, a minha variável letra. Caso seja verdade, aí ele entra dentro desse if e executa o comando correspondente ao eixo y, com o comando eixo y right, executando o valor em graus que eu também enviei. Nos dois casos, né, quando eu envio a informação, ele sempre vai printar o valor do eixo x e do eixo y. Vamos lá no Tinkercad realizar a montagem e executar esse programa para nós podermos verificar o seu funcionamento. Aqui vamos então iniciar criando um novo circuito. Depois aí eu vou colocar o nome, né, só para identificar o meu projeto. Vamos buscar aí o Arduino. Vou girar ele para ficar numa posição mais fácil. E vamos buscar o servomotor. Também vou girar ele para ficar com os terminais virados para o Arduino. Uma vez que eu já tenho o servo, eu posso usar Ctrl+C, Ctrl+V. E aí eu já pego ele na posição que eu quero. Aí ó, eu tenho aí os pinos positivo, negativo e sinal. Nesse caso aí eu estou pegando o negativo. Eu vou ligar no GND do Arduino, pois ele vai alimentar o servo. Eu vou colocar na cor preta, né, para identificar o negativo. Agora eu vou fazer a mesma coisa, eu posso ligar tanto lá no GND ou ligar direto em paralelo com esse outro servo. Também vou deixar em preto. O terminal central é o positivo. Eu vou ligar no 5 volts. Esse tipo de servo motor ele é alimentado com 5 volts. Eu vou deixar em vermelho para identificar o positivo. O outro servo também precisa alimentar. Vou alimentar também. Vou pegar o terminal do lado e ligar junto com o outro servo. Os pinos de sinais, eu vou ligar um no pino 5 e outro no pino 6. Lembrando que o servomotor ele só funciona com sinal PWM. Então eu preciso estar controlando os dois servos nas saídas PWM. Que nesse caso aí o 5 e o 6 é uma delas. Agora vamos lá em código. Vou deixar no formato texto. Vou apagar esse código que já vem pronto e vou colocar o código do nosso programa que nós acabamos de ver. Como eu vou utilizar o envio dos dados via monitor serial, eu vou deixar aí o monitor posicionado. Quando eu iniciar o programa, lembra que eu deixei inicialmente com os comandos em 90 graus, então ele já parte em 90 graus. Mas agora eu preciso enviar a informação do ângulo junto com o eixo. Aí, tá vendo? Eu peguei x, 90x. Olha lá, 90y. Então eu consigo enviar numa única informação tanto o ângulo como o eixo que eu quero controlar. Como desafio, eu gostaria que vocês tentassem fazer um programa, só que agora utilizando 4 servomotores. Perceba que os comandos que nós utilizamos vão ser somente replicados, né? Nesse caso aí eu coloquei para diferenciar 4 objetos, o eixo X, Y, Z e W. Mas qual que é a vantagem de eu fazer isso? Nós temos aqui algumas aplicações, como por exemplo o controle de um pequeno braço robótico, né, realizado em MDF, que utiliza 4 servomotores. Então se eu consigo fazer o programa com 4 servos, eu consigo aí montar um braço igual a esse e fazer aí algumas atividades ou algumas brincadeiras para controle desse pequeno braço.
Bem, pessoal, obrigado. Espero que vocês tenham gostado da prática e até mais.